Senhor, para todos os ouvintes da Rádio Cristo Chama. A transmissão pelo Facebook já está aberta. Se você quer ver a programação, já pode assistir, pode ver pelo Facebook, tá bom? Já está aberto, é só ver pelo Face da Rádio Cristo Chama, é público, então qualquer pessoa pode acessar aí o Facebook da rádio e está autorizado a assistir a transmissão ao vivo da Rádio Cristo Chama, tá bom? E é uma benção receber os irmãos aqui conosco nesta programação ao cair da tarde. A paz do Senhor para todos os ouvintes, todos os irmãos em Cristo Jesus. É uma alegria todos os sábados estar aqui, porque recebemos muitos e-mails, WhatsApp de incentivo, dando força, testemunho, e é isso que faz com que a gente continue levando aí a mensagem, a palavra do Senhor, através da web Rádio Cristo Chama. Eu sou o presbítero Júlio César, do Ministério de Adoração ao Senhor Deus. Meu pastor presidente é o pastor Evandro Silva, nosso pastor Evandro, que vai estar conosco aqui na Rádio Cristo Chama em outubro e em novembro. Glória a Deus, dobradinha aleluia. Aí com o nosso pastor Evandro Silva, vai estar aqui só vitória, dando um brado aqui na Rádio Cristo Chama. E por falar em Ministério de Adoração, hoje a nossa convidada é uma irmã do Ministério de Adoração ao Senhor Deus, a irmã Eliane, do Ministério de Adoração. Boa noite, irmã Eliane, a paz do Senhor, suas considerações iniciais. A paz do Senhor Jesus, boa noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados ouvintes da Rádio Cristo Chama. Amém. Glória a Deus. Cooperando aqui também conosco a irmã Maria também está aqui nos estúdios da Rádio Cristo Chama. Daqui a pouco a irmã Maria vai orar também, vai participar aqui da programação em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aí a todos que têm enviado e-mail, enviado músicas, enviado fotos, que têm participado. Bom, nós temos um pequeno grupo na rádio, se eu não me engano, acho que são 9 pessoas, mas sempre que aparece um pedido, a gente tenta atender, de cesta básica, o que a gente pode, cama, aparece tudo todo tipo de pedido. É cama, mas a gente conseguiu a cama. Glória a Deus. Nós conseguimos Aleluia. A cama em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos entrar com o testemunho da irmã Eliane, tá bom? A irmã já está ali preparada e já vamos passar então para a irmã Eliane, que está cooperando aqui conosco nos trabalhos dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ouça agora a palavra de Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, para meus amados irmãos e irmãs, para todos os ouvintes da Rádio Cristo Chama. Eu sou a irmã Eliane, do grupo de adoração ao Senhor Deus, a qual nosso pastor presidente, Evandro Silva, junto com a pastora Helena. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido nessa tarde, no final da noite, para estar ouvindo a palavra, a oração e esse testemunho que venha falar no coração dos irmãos. Eu vou deixar uma pequena palavra aqui, um pequeno versículo para a meditação dos irmãos e para a minha meditação. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E outrora eu pensava que eu conhecia a verdade, mas eu era enganada por Satanás e seus demônios. E eu pensava que eu era uma mulher livre, mas eu era escrava, né, das drogas, da prostituição, do lesbianismo. E Jesus, ele entrou, né, com salvação, com libertação
desde nova, desde criança, com 5, 6 anos de idade, que Satanás ele atuava na minha vida. Sempre escutei vulto, sempre vi vulto, ouvi vozes, risada, gargalhada dentro da minha casa. Com quantos anos você já escutava essas vozes? Com 5 anos. Com 5 anos? 5 anos. Vozes, visão de vulto. Satanás se materializava em forma de meu avô. Alguém na família tinha te oferecido alguma coisa, alguma entidade? Não sei, né? Não, tá bom. Não sei. Então, nesse quintal, era 3 casas onde vivia meu avô, meu pai e uma tia. Então, meu avô, ele era um discípulo de São Cipriano. E ele era muito procurado porque ele rezava e as pessoas gostavam porque procurava ele. E o que a pessoa queria, conseguia. E muitas das vezes, quando eu descia para ir na casa do meu avô, eu via Satanás se materializando em forma do meu avô, atrás das bananeiras e me chamando. E qual era a imagem que você via? Como é que ele era? Eu vi ele muito feio e se materializar em forma de um homem igualzinho ao meu avô. Certo. E ficava me chamando. E eu desci, meu avô estava sempre na cozinha. E ali eu me assustava. Muitas das vezes ele se materializava em forma do meu pai e me chamava atrás da casa do meu avô. E muitas das vezes eu ia em encontro, que eu pensava que era o meu pai, porque a voz era idêntica, era igualzinho ao meu pai. E meu pai me chamava da varanda de cima e eu corria assustada com aquilo, sem entender, porque eu era uma criança. Escutava barulho de corrente, barulho de ossos batendo um no outro, muita gargalhada. E a minha tia, ela era uma mãe de santo e ela fazia os trabalhos ali naquele quintal. E muitas das vezes eu presenciava rituais de magia negra. Muitas das vezes eu cambonava ali aquelas entidades, servindo eles, né, charuto, cachaça, né? E depois eu parei porque eu me sentia mal com aquela situação. E dentro do meu lar eu venho de um lar destruído, de muitas brigas, muitas traições de ambas as partes. E meu pai me desprezava demais, meu pai me espantava, me humilhava com palavras. E eu ficava sem entender, porque eu era uma criança e eu sempre escutava vozes para tirar a minha própria vida. E eu não aguentava ali tanto sofrimento, e sempre vendo vultos, sempre ouvindo vozes. E chegou uma certa feita que minha mãe, né, saiu, me deixou em casa, eu e minha irmã. Pai, mãe, cuidado com o que vocês botam dentro da casa de vocês, porque essa pessoa apresentava-se amiga da minha mãe, e minha mãe saiu, e essa pessoa me trancou dentro de um guarda-roupa, eu e minha irmã, e ali a gente perdia o ar, ficava com medo, ficava apavorada. E este homem, ele falava que só ia abrir a porta se ele fizesse mal a mim. E eu, com 6 anos e meio, esse homem me abusou. Com 6 anos? Me violentou, né? Nem sei falar a palavra certa, que eu fiquei nervosa. Te violentou. E eu fui abusada, e aí eu fiquei com trauma. Com 6 anos? Esse homem era quem? Amigo da família? Era parente? Amigo da minha mãe, amigo do da meu sua pai. mãe. Minha mãe saiu e deixou nós com ele dentro de casa. Meu Deus. E aí ele trancou a gente dentro do guarda-roupa e só falava se abrisse, se tivesse relação comigo. Você não iria fazer muito mal à minha irmã. Mas com 6 anos nem sabia o que era relação? Era mais nova, né, do que eu. E aí ele fez o ato, né? Então foi muito sofrimento na minha vida, porque eu sofria demais ali dentro do lado da minha mãe. Com 10 anos de idade eu já fumava, com 11 anos eu já bebia, com 12 anos eu já estava nos bailes de favela, na Tijuca, Bom Sucesso, por aí. Com 11 anos? Com 11 anos de idade. Foi estrupada aos 6? Sim. Já via vultos, já tinha visões espirituais? Sim. Isso tudo é possessão demoníaca? Sim. Deixa eu dar uma paradinha aqui, interromper, irmão, um minutinho. Você que tem visão de vultos, tá bom? Que escuta vozes e tem desejo de suicídio, esses já são sintomas de possessão demoníaca. Pode prosseguir, irmã. Sim, e aí com 11 anos eu frequentava os bailes funk, e aí eu estava cada vez mais me enfiando na bebida, e
vivi uma vida destruída e eu senti um vazio dentro de mim, senti um vazio, uma tristeza. Muitas das vezes eu queria tirar minha própria vida e não conseguia. E com 15 anos de idade eu me envolvi com um rapaz, fui morar com ele e dentro do lado dele também foi muitas brigas, porque ele era o provedor da família e quando eu cheguei acabou. Ele não pôde mais prover para a família. E aí foi aquela discórdia, aquela desunião, aquela inveja sobre a minha vida. E eles também eram espírita e começou a fazer feitiço para mim. E aí eu fui vítima de obra de feitiçaria. E dentro daquela casa qual eu vivia, eu também via vulto, vozes. A noite toda eu escutava. Em frente à minha casa tinha uma calçada e ali eu escutava salto alto, tamanco passando para lá e para cá. Era como se fosse duas mulheres conversando e fumando a noite toda pro lado de fora da minha casa. Também muitas das vezes eu via objeto caindo, se mexendo sozinho. E era só briga dentro daquele lar, era briga dentro da casa de meu pai. E aí, quando eu fui morar com essa pessoa, era briga também dentro daquele lar. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Eu era muito nervosa. E com 2 anos e meio, eu me separei dessa pessoa porque eu não aguentava mais briga. Era tanta desunião. E aí eu já era mãe de 2 filhos. 2 filhos com ele? 2 filhos com ele. E foi morar com ele com 15? Com 15. Eu me separei com ele, ia fazer 18 anos, mas eu já tinha mãe de 2 filhos. Quando eu fui embora, meu filho tinha 2 e a menina tinha meses. Eu não lembro mais o mês, mas ela tinha meses. Tem nada dando certo, né? Nada dava certo da minha vida. Tudo errado, tudo difícil, tudo dando errado. E aí eu voltei para casa de minha mãe, porque a casa da minha mãe era muito humilde. E com esperança de trabalhar e depois voltar às crianças, que as crianças ficou com eles. E realmente eu arrumei um trabalho, e quando eu fui voltar às crianças, eles não... Foi aquela briga, aquela guerra, não deixaram. E logo à frente desse trabalho que eu estava trabalhando, eu recebi um telefonema, que era para mim ir parar no infantil, que a minha filha tinha passado mal. Quando eu cheguei lá, ela não estava passando mal, ela estava morta. Minha filha com 9 meses... tinha falecido. E ali, quando eu fui pro cemitério ali, Tanque de Anil, com 18 anos, minha filha faleceu com 9 meses, eu vendo ela ali naquele estado, naquele caixão, eu falei pro Senhor se ele não podia trocar comigo, eu ia ela ficar, Dali me nasceu uma revolta muito grande. Eu fiquei revoltada de ver a minha filha naquela situação ali. E dali foi praticamente mais meu fundo do poço. Levanta o microfone um pouquinho, levantar. Isso, ótimo. Foi praticamente mais meu fundo do poço, porque eu me envolvi mais ainda no cigarro. Eu era uma mulher que eu fumava de 5 a 6 maços de cigarro por semana. Por semana? Eu bebia muito, muito, muito. Quanto mais eu bebia, me dava vontade de beber. E aí, o vazio, né? Era o vazio. Tentando preencher, né? Era uma tristeza que eu não conseguia preencher com nada, nem com as farras. Eu ia para as farras, fazia todo mundo rir, mas quando eu chegava em casa, deitava a cabeça no meu travesseiro, era só choro e dor. Eu não sabia o que era felicidade, o que era rir. Então, nesse período, eu continuei trabalhando e não quis mais trabalhar nessa casa. Aí, mais à frente, eu consegui um trabalho de garçonete ali em Copacabana, na Bolívia. Não sei se existe mais esse restaurante, que foi na época de 1998, na Quilossauro. E ali, por eu ser muito formosa, magra, loura, tinha um cabelo na cintura, só usava salto altos. E eu trabalhando ali naquele lugar, e ali eu comecei a receber vários elogios, cantada, até mesmo da minha gerente. E ali eu comecei a me envolver com ela, porque para minha vida já não tinha mais sentido. Para mim, tanto faz ou como tanto fez, eu queria mesmo era a morte. Até então você nunca tinha se envolvido com mulher? Não, Foi a primeira vez? A primeira vez. E aí eu comecei a ter um caso com a minha gerente, depois com a colega de trabalho, então ficou aquele trio amoroso, e aí a gente fechava o restaurante, porque a orgia ali era dela, ela era o braço direito do patrão. A gente ficava naquelas esquinas, naquelas velas, naqueles bares, ali bebendo até o amanhecer, e se prostituindo. E eu recebi também convite para trabalhar na Help, só que eu não quis conhecer o dono da Help, nem sei se existe mais, porque é muitos anos atrás, E cada vez mais me envolvendo na bebida, no cigarro, até chegar um ponto que eu adoeci. Eu bebia tanto, que eu adoeci. Eu bebia de segunda a segunda.
Eu adoeci e fiquei muito magra. Fiquei muito magra e muitos falavam assim, deve estar com câncer, está com AIDS. É muita bebida, cigarro, né? É. A coisa, o E corpo aí, não aguenta, né? eu ia pro médico, minha irmã me botava dentro do carro, eu ia pro médico. Quando eu chegava na porta do hospital, eu sumia. Aí, quando botava dentro do carro, que me chegava em casa, eu voltava. E assim foi, e assim foi. Espiritual. Né? Aí assim foi, e assim foi. Aí mandaram chamar um amigo nosso, que era pai de santo na época. E aí ele foi, me olhou, falou que eu era média de berço, que eu tinha que fazer cabeça para desenvolver, que o santo estava cobrando, que eu tinha que raspar, que tudo ia dar certo, que até então minha vida dava errado porque eu não tinha me dado para os orixá, né? Que se fala Oxóssi, Oxum, mas eles são tudo demônio. Não existe Oxóssi, Oxum. É os nomes que eles dão para poder iludir o ser humano, porque o ser humano é vaidoso, né? O ser humano gosta de nome, gosta de coisas bonitas, né? E ali eu falei, tá bom, se é assim, ele entrou, pegou uns matos, me deu um banho e eu fiquei boa. Eu falei, nossa, então isso é verdade mesmo, que eu tava ruim, me deu um banho, eu fiquei boa. Aí eu falei, tá bom, eu vou passar a frequentar. Nisso eu os centros, as sessões, participar de vários tipos de feitiço, vários rituais com os animais. Né? Essa semana eu estava olhando no meu corpo, porque em outrora, né, eles tinham pegado, rasgado com a navalha para fechar, fala fechadura de corpo. E não tem nada. Jesus é muito bom. Meu corpo é limpo. As marcas que foram feitas, que é risquinho, uma cruzinha, não tem mais no meu corpo. Tudo limpo. E ali eu vi muita coisa. Eu vi a homem entrar homem, sair homossexual. Mulher entrar mulher e sair lésbica. Eu vi pessoas de bem sair pessoas de mal. Eu vi... como eu vou explicar? Pessoas de boa índole virando a cabeça. Eu vi pessoas casadas saindo um casamento destruído. É uma ilusão, porque a pessoa vai achando que vai melhorar, mas entrava só pra melhorar, piora. né? Já entrava para melhorar, né? Só piora. Via pessoas com dinheiro e saindo fracassado, saindo sem nada. Dava muitos trabalhos para as entidades. E muitas das vezes em casa não tinha nem o que comer, nem para botar o pão para os filhos. Eu falo que eu sou exemplo disso, porque eu gastava tanto, eu fazia tantas oferendas, era tanto champanhe, cigarro, galinha, pombo, tudo. E eu mesma não tinha, muitas das vezes eu não tinha nem o que comer. E ali eu fazendo aquelas oferendas para eles, e cada vez mais me enfiando no mundo da bebida, da prostituição. Até chegar uma vez que eu conheci um rapaz. Esse rapaz, ele era um pequeno empresário. E ali, esse rapaz, ele me dava de tudo. Meus luxos, meus vícios, tudo que eu pedi, ele me dava. Mas você continuava nesse lugar, na casa lá dos espíritos? Na casa dos espíritos. E aí, como ele era desviado, os espíritos falavam assim para mim, você vai ter que escolher. Porque você não vai poder ficar com ele, porque ele não gosta da gente. E ele estava afastado do evangelho, da palavra, né? Palavra. Você não vai ter que escolher entre a gente e ele, porque você não vai poder ficar com ele, porque ele não gosta da gente. E eu já fiz trabalho para ele, só que não pegava. Eu perguntava por que o trabalho não pegava para ele. Aí ele falava que ele tinha uma proteção. Eu creio que a proteção era Jesus. Você tinha feito trabalho para ele? Você sim, fez? Fiz. E qual foi o trabalho que você fez? Eu fiz para amarrar, para ele ficar aos meus pés. Só que não ficava. O que bota no trabalho para amarrar? Depende se for trabalho com a pombagira, né? Que fala povo de rua. Champanhe, rosas, charuto. Bife, se for charuto, pode bife ser. Bife por quê? Bife porque diz que é para alimentar eles, né? Cigarrilha, muito cigarrilha. Tem umas que pedem batom. Certo. Depende do tipo de trabalho, depende do tipo também da entidade. Para amarrar aí, você queria que ele ficasse amarrado contigo. E uma peça de roupa. Uma peça de roupa. Uma peça de roupa amarrando, entendeu? Com a minha, com a Mas dele não pegou. ali. Mas não pegou não. Pelo contrário, afastou. Entendeu? E aí com esse homem, esse pequeno empresário, eu conheci as drogas. Deixa eu só fazer um breve intervalo, uma paradinha, só para explicar uma coisa. O rapaz estava afastado,
querido ouvinte. Mas o amor de Deus é incondicional. Independente do seu, o Senhor te ama. E se Deus tem propósito na vida dele, se ele tem chamado, tem unção, o Senhor não desistiu dele. Aleluia, glória a Deus. O Senhor não abandonou ele. Pelo contrário, o Senhor não permitiu que o mal ceifasse a vida dele, que ele ficasse amarrado. Era mais uma oportunidade, mais um livramento que Deus estava dando para ele, né, irmão? Aleluia. Hoje nós temos essa compreensão, né? Sim, glória a Deus. Então, na casa dele eu vi as entidades andando para um lado e para o outro. E ali a gente bebia muito. Ele falava assim, Eliane, você bebe demais, eu também bebo demais. Mas tem uma coisa que vai deixar a gente esperto, que a gente não vai ficar doidão, a gente vai começar a prestar atenção nas coisas. E eu sempre muito curiosa, e falei, o quê? Aí ele foi e me mostrou. É isso aqui. Era um punhado de droga no prato, enroladinho com dinheiro. Experimenta que você vai gostar. Cocaína? Cocaína. E ali eu comecei a usar e gostei. Ele falou assim, a minha dá bom, eu pego só lá embaixo. E dali eu ia pra casa dele, e ali... E quando cheirava a cocaína, qual a sensação que ficava? Como é que sentia? Eu ficava alegre, parecia que eu estava pisando em ovos, flutuando. Era muito bom para mim, porque aí eu esquecia tudo aquilo que eu já tinha passado. E eu queria me matar, para mim era uma oportunidade. Diz que estava bom porque esquecia os problemas um bocado, né? Eu esqueci o problema. Então a gente usava ali aquelas drogas, muitas das vezes quando acabava, a gente ia para a favela, ficava na favela a noite toda. Muitas das vezes eu olhava para mim, eu estava toda suja. Falava, meu Deus, como é que eu tô? Porque a gente ficava ali a noite toda, consumindo droga e bebendo. Droga, bebendo e não tomava banho. Não tomava banho, suando e dançando. Muitas das vezes as pessoas que trabalhavam para ele também iam. E aquela nhaca de cachaça, de virada de noite. E só quem já foi da noite que sabe, eu sei. A roupa, aquele cheiro de cigarro do ambiente, sim, fica impregnado na roupa toda. Era muita droga que a gente usava. Teve uma vez que ele usou tanto que ele falou assim, teve uma certa feita que ele usou tanto, que ele falou assim, Eliane, eu tô sentindo eu ir embora, meu coração tá acelerado demais. Larga isso tudo e serve a Jesus, isso não é vida. Larga isso tudo. Mesmo ele afastado, mas ele sempre me dava uma palavra amiga. Hoje eu entendo que já era Deus também cuidando de mim, pelo fato de ter sido... me envolver no espiritismo dentro da macumba. E ali eu vi aquela cena, fiquei com medo. Vi também uma entidade ali querendo cefar a vida dele, porque quando a pessoa bebe, a entidade se aproxima. E se a pessoa for fraco, muitas das vezes até manifesta. Então eu fiquei assustada. Aonde tem bebida, então o capeta está na área. O capeta até, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, se ele manifestar aqui, ele vai me matar. Botou bebida, o bichinho vermelho está na área. Eu vi, eu pude ver. Aí eu fiquei com medo. Aí logo depois também a gente terminou, porque era muita briga, muito ciúme, e ele não queria aceitar a minha religião, queria que ele aceitasse, que ele fosse espírita junto comigo, fosse pro centro, raspasse a cabeça, ele não queria. É complicado, né? Um desviado, o outro na casa dos espíritos, macumba pura, e da vida que você já tinha vindo, quer dizer, tudo enrolado, tudo complicado, difícil uma coisa dessa para frente. Porque ele, enfraquecido espiritualmente, te dava uma palavra que ele mesmo não vivia. Isso aí. Então como é que essa palavra vai fazer efeito? Isso aí. Não é? Para que a palavra possa permanecer, a pessoa que está ministrando a palavra, ela tem que estar vivendo aquilo que ela está ministrando. Isso aí. Segundo a palavra do Senhor. E aí eu comecei a ficar com raiva, ia para o centro, fazia meu trabalho e nada pegava. E aí eu desisti. Aí a entidade falou para mim, não, ele não vai ser seu, porque você vai ser uma pessoa grande aqui, ele vai atrapalhar os planos que a gente tem para você. Quer dizer, eles já tinham planos para você. Né? Vai atrapalhar os planos que a gente tem para você, porque você tem uma cabeça muito fechada pra gente, porque se você tivesse a cabeça aberta, você já estava em outro patamar. Porque na verdade eu ficava ali dentro, mas eu não queria aquilo para minha vida. Eu queria sair, mas eu não tinha força. E todas as vezes que eu falava conhecer, eu era ameaçada por eles, porque eles também ameaçam. Ameaça, né? Ameaça. A pessoa não pode sair do centro e ficar vulnerável. A pessoa tem que sair e aceitar Jesus. Aí você é protegido. Porque se a pessoa sair e ficar... É bíblico. A palavra diz que Satanás,
quando ele perde a casa, o corpo, ele sai. Ele saiu. O Senhor mandou sair, saiu. A pessoa deu um passo em direção ao Senhor Jesus, ele teve que sair. Se Deus está atuando, ele não tem como ele ficar. Sim. Mas se ele observar que a pessoa não prosseguiu na fé, muito pelo contrário, que a pessoa se recuou, se afastou dos caminhos do Senhor, o que diz a palavra? A casa volta a ficar vazia. É verdade, aleluia. E com a casa vazia, ele vai voltar, e a palavra diz que ainda vai chamar outros demônios para fazer agora uma resistência maior ainda. Ou seja, aquele primeiro estado que a pessoa estava, se ela não prosseguir na fé, não se apegar com o Senhor, ela ainda vai ficar pior ainda, porque os demônios vão voltar e vão fazer uma resistência maior. É como diz a palavra no livro de Salmos: porque a mim se apegou com amor. Não é por interesse, é por amor. Diz a palavra: eu te livrarei. E você, eu te livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Então só o Senhor pode resgatar, só o Senhor pode livrar, só o Senhor pode salvar e botar salvo por causa do nome poderoso do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, Deus Santo, Deus. Então, viver nessa vida de muita bebida, né, muita prostituição, porque aí também eu já começava a sair com várias pessoas porque eu não gostava de ninguém. Quando eu chegava a gostar, aí eu não ficava. E quando gostava de mim, eu não gostava, já tinha nojo. Então aí eu ficava com um, ficava com o outro, e nada dava certo pra mim. Arrumava até bom serviço, ficava até um bom tempo. Mas logo depois, não sei o que acontecia, não dava certo. E eu já estava cansada de viver essa vida. E chegou uma época na minha vida que eu fui perdendo tudo e fui morar dentro desse centro, a qual também eu via muitas coisas, objetos se mexendo, via vulto passando, homem alto, homem baixo, homem gordo, homem magro, escutava pisada forte. E eu não queria mais aquilo para mim. E quanto mais eu sacrificava, mais parece que eu empobrecia, mais parece que a minha vida não dava certo, não tinha saída. Eu era uma mulher que eu não dormia. Tu não dava um passo para frente. Para frente. E quando eu conseguia, eu até conseguia, mas não era duradouro. Eu até conseguia coisa boa, às vezes eu conseguia, mas não durava. Parece que ficava assim, máximo 6 meses. Porque o mal, os espíritos, as forças espirituais do mal, para ela pegar a sua credibilidade, ela vai te dar alguma coisa. É verdade. Para pegar a sua credibilidade. Só que vão dar com uma mão e vão tirar com a outra. É verdade. Não é isso? É assim mesmo. E eu não aguentava mais, porque aí eu não dormia de noite. Toda vez que eu ia tentar dormir, eles vinham para conversar comigo, para dizer se eu abandonasse eles iam me matar da forma mais trágica que tinha. Falava, vinha como se fosse uma pessoa, que muitos dormem e não acorda, era eles que matavam por não ter a proteção de Deus. E aquilo me assustava. Falava que ia matar minha mãe. E era a noite toda o demônio conversando comigo, falando, eu que estou na tua vida. E me mostrava eu num lugar. Eu ficava assim, muito assustada. Então eu não dormia, eu começava a fumar e a beber cigarro. Muitas das vezes a bebida porque eu tinha medo de dormir. Porque todas as vezes que eu ia dormir, ele vinha conversar comigo. Quando não era isso, ele pegava na minha garganta, falando, eu vou te matar. Muitas das vezes eu acordava com a mão dele na minha garganta, me apertando. Outras das vezes, eu acordava com ele tendo relação comigo. Que nojo. Era como se fosse um homem, é muito forte isso. Então, eu não queria Como dormir. se fosse um homem, como é que era isso? Era estranho, eu não sei explicar. Só quem passa que sabe, era uma coisa horrível. Eu sentia tudo. Era uma coisa sobrenatural, espiritual. Mas você não via ninguém? Não via ninguém. Só sentia tudo e eu sabia que o mal estava ali. Eu sabia que tinha um demônio ali. Quando não apertava a minha garganta, às vezes eu tinha que levantar, sentar na cama e puxar o fôlego de tão forte que puxava. Apertava. E muitas das vezes vinha ter relação comigo. Muitas das vezes falava que eu pertencia a ele, que eu era dele. Então era uma vida muito sofrida, eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Eu falava assim, meu Deus, nem para dormir eu posso, porque eu vou tentar dormir, eles vêm
para me assombrar, para me assustar, para palestrar comigo. E falava que queria fazer pacto, né, comigo, que era para mim trabalhar para eles, ganhar alma para eles, porque que eu ficava renegando, que eu era diferente dos outros. Aí eu falava, mas por que não, fulano? Não, você é diferente, a gente quer você é totalmente diferente. Tudo que aconteceu com você na infância, lá, vamos voltar lá atrás, quando você tinha 5 anos, aquelas visões que você já tinha, você já era carta marcada. É verdade, eu sei. Você já era carta marcada, eles já tinham te marcado. E o estupro que aconteceu aos 6, esse homem que te estuprou, ele estava também encostado com os encostos, ele estava endemoniado também. Então toda desgraça que foi acontecendo na sua vida foram eles. E num determinado momento você encontrou uma pessoa que te disse, eu tenho uma solução para esse problema, eu sei o que está acontecendo com você. Foi o tal do banho que você tomou, que você disse que se sentiu bem. Foi muito bem. Eles fizeram tudo aquilo e depois queriam pegar a sua credibilidade para te colocar num outro patamar, para te levar mais adiante ainda daquilo que você já havia passado. Eles tinham realmente muitos planos para você. Então, aí dentro desse centro espírita, né, onde eu via muitos rituais, é mais de madrugada, meia-noite, 3 horas da manhã, onde artista, né, só vai esses horários, pessoas famosas, para ninguém ver. Então tem que ser uma coisa bem secreta, às vezes tem até passagem secreta, pessoas assim, perigosas, né, vamos dizer assim. E ali eu também me sentia mal com aquilo, porque às vezes eu estava dormindo, acordava com os atabaques tocando, com aquelas oferendas todas, e muitas das vezes eu via muita coisa, e quando eu ia falar para o responsável daquele lugar, aí falava assim, ah, pronto, você tá maluca, já começou, você vai ter que raspar você o mais rápido possível, porque você tá vendo coisas. Mas eu realmente já estava vendo aquilo ali. Mas só que eles, hoje eu entendo que eles se assustavam, porque nem eles tinham a visão que eu estava tendo ali, naquele lugar. E ali também eles criavam uma cobra. Quando a cobra sumia também eu tinha pavor. E aí tinha um lugar onde eu limpava, que era um quarto chamado de rocó, chamado de quarto de santo, e ali eu limpava esses quartos, e ali me dava uma tremedeira, porque eu tinha certeza que a cobra estava escondida ali. Então era um pânico só, era um pânico. Eu falei, meu Deus, aliás, de conviver aqui, que não é fácil, quem é macumbeiro, vou falar macumbeiro, e morar no centro não é fácil, porque você está sujeito a tudo. Ainda com um animal desse, uma cobra, e quando ela some, porque a cobra sumia do nada. Eu falei, pronto, é para me pegar. Eu pensava, né, para me pegar, para me matar. Aí eu ficava dias sem dormir. Pensou, você ficar dias sem dormir, porque você com medo, assustada do que poderia acontecer. E eles falavam que era santo de luz, santo de guia. Eu pensava dentro de mim, não é, porque se a pessoa é santo, não vai fazer mal ao outro, onde tinha muita ruindade ali dentro, até mesmo para criança, trabalho para criança, porque existe. Tem pessoas que não acreditam que o diabo usa criança, mas usa sim, porque existe. Eu já vi criança manifestando. Eu já vi também. Entendeu? Eu estou falando aqui coisas que eu já vi, coisas que eu já passei, coisa forte que eu nunca relatei a ninguém. O diabo, ele existe, ele veio para matar, roubar e destruir, para enganar o povo. Existe um grupo que só atua em criança. Só atua em criança. Então aquilo me dava uma tristeza muito grande. E cada vez mais eu me afundando na bebida, me afundando nas drogas, me afundando na prostituição. Aí eu enjoei, não quis mais saber de mulher. Falei, não quero mais isso para minha vida. Aí só fiquei, foi um período da minha vida. Foi só naquela parte que eu fiquei ali em Copacabana mesmo, que eu me envolvi com a minha gerente, com a minha colega de trabalho. E depois eu não quis mais, mas eu me envolvi, cheguei a me envolver no lesbianismo. E aí dentro desse centro, a qual eu fiquei, que eu morei, onde eu só não raspei a cabeça porque eu fugi nesse dia. Mas eu fui alborizada, fiz todo tipo de ebó, todo corte para, fala povo de rua, mas é capeta, é Exu, entendeu? Oferenda para Oxóssi, para Oxum, que falava que eram meus guias, mas não é demônio, não é santo nada, é tudo mentira, é tudo ilusão. E chegando um período da minha vida, que eu falava que eu não queria mais, aquela vida para mim, e não podia sair, porque até mesmo você fica sabendo de muita coisa, eles têm medo de você, né, quebrar o sigilo, e aí dá problema para eles.
Então, ali dentro daquele lugar de dor, sofrimento, decepção, eu estava em casa. Eu estava em casa uma certa vez. E aí, eu senti como o clima mudou. Eu sei quando o clima muda. E aí, eles foram lá me chamar. Falaram assim, ó, estão mandando te chamar porque vai precisar de fazer um ebó na casa e você vai ter que estar presente. Aí eu peguei e falei, não, tudo bem, eu vou. Mas depois eu falei assim, não tô afim de ir não, já tá tarde, já é de tarde, eu não quero ir. Não, você vai ter que ir, porque se fizer lá o ebó e as coisas der errado, não vai culpar o responsável da casa. Então tudo bem. Eu fui para esse centro, fiquei lá trabalhando, que a gente tem que trabalhar lá dentro, trabalhando, tudo certinho. Eu comecei a ver de novo as entidades passando e eu falava assim, poxa, eu tô vendo as entidades passando lá do outro lado, tá alto, tá preto, tem uns que tem uns cabeção, e eu tô me sentindo mal, tô sentindo cheiro de defunto, tô sentindo cheiro de rosas. E aí nesse dia, uns 3 dias antes, vamos dizer assim, 3 dias antes, eles tinham me chamado, porque eu tinha me envolvido com a pessoa e eu não queria mais essa pessoa. Então, eles mandaram me chamar. E eu fui para fazer esse trabalho, esse ebó. Então, eu entrei dentro da casa de Exu, que eles chamam, para fazer esse trabalho, para tirar a pessoa do meu caminho. Aí fez esse trabalho para tirar a pessoa do meu caminho. Eu queria afastar essa pessoa de mim, que essa pessoa viesse a ter outro caminho e me deixasse em paz, parasse de me perturbar. Eu queria assim, parasse de me perturbar. 3 dias antes, depois que mandaram me chamar lá em casa. Então, nesse dia que eu estava lá dentro desse centro, comecei a ver os vultos, as vozes, as entidades passando, senti esse cheiro de flor, de defunto, de rosa. Teve uma festa. Então, teve essa festa e estavam os filhos lá, de santo lá, a entidade veio e me separou. Me pegou, me botou por canto, perto dos atabaques, os atabaques batendo forte, ela dançou como nunca. Dançou, rindo, olhando para mim, rindo, mas ela ria tanto e eu ali sem entender nada, só que eu achei estranha a separação, porque os filhos ficaram distantes de mim, eu fiquei sozinha, e ela dançava muito, essa entidade dançava muito mesmo. E aí quando foi chegando em volta assim de madrugada, eu não lembro mais o horário, foi no ano de 1999, aí chegou esse rapaz que eu tinha envolvimento com ele, mas eu não queria mais. Foi pouco envolvimento também. Ele chegou, assistiu a reunião, e aí teve um desentendimento entre ele e o Ogã da casa, e eu observando. E aí ele foi embora. Ele apanhou porque o Ogã da casa lutava, né, capoeira. Ele foi embora. Aí eu falei assim, eu não vou para casa não, vou para uma festa aqui de rua. Aí o responsável, né, o pai de santo, falou assim, não, a gente vai levar a de casa, você vai voltar pra cá. Não vai pra casa, eu sinto de você não ir. Falei, então tá bom. Aí ficamos ali naquela noite estranha. Aí na hora de levar a Eked embora, aquele homem estava na descida do morro atrás de um porte, esperando o Ogã da casa lá. Eked, uma zeladora de santo. Ela cuida do orixá, ela cuida do pai de santo, ela não manifesta, entendeu? Eked, uma zeladora de santo. É o braço, é o segundo braço direito do pai de santo, entendeu? Ela está presente em rituais muito elevados. Então ele falou assim, vamos levar a Eked em casa e você vai voltar com a gente. Nisso, na descida do morro, atrás de um porte, esse homem estava, que tinha entrado dentro desse centro para uma briga com o Ogã da casa. E eles começaram a brigar, uma luta corporal, de uma esquina para outra, E aquilo não para, e eu observando aquilo tudo, mas só que eu já estava sentindo um clima muito estranho, pesado. Parecia uma cilada, uma armação espiritual, só que eu não conseguia decifrar aquilo. E aí nós fomos, realmente conseguimos levar a Eked na casa dela, não aconteceu nada. Mas na volta eu falei assim, agora eu estou perto, então eu vou para casa. Ele falou assim, não, você não vai para casa, você vai voltar para a gente, pro centro, porque a casa da sua mãe tem muro, e esse homem pode querer invadir, querer fazer uma coisa com você lá, e tua mãe não vai ter força para te defender, nem você mesmo. Falei, tá bom, eu desci de novo o morro. Quando chegou na esquina, esse homem sai com um pau para dar no Ogã da casa de onde eu era.
E eles começaram a brigar muito, brigar. Dali o homem caiu. Quando o homem caiu, eu vi um sangue no peito dele. Eu pensei assim, foi uma paulada que o Ogã deu no menino. Ele caiu, mas desmaiou. Quando a gente fomos ver, ele estava morto. Na hora do ritual ali, que aquela entidade estava rindo e tinha me separado, o Ogã manifestou, ele não estava mais em si, ele estava manifestado no nosso meio. Ele entrou dentro da casa de Exu e pegou um punhal. E esse punhal, ele estava andando com a gente com um punhal. Quando chegou na esquina, que era uma cruzilhada fechada, ele atacou esse menino. Ele deu um punhal só nesse menino, no peito, que esse menino já caiu morto. Uma punhalada no coração. Isso. E ele já caiu morto. E a gente ficamos sem entender. Eu gritava. Nunca vi ninguém morrer na minha frente como eu vi forte, naquela né? noite. Forte, né? Naquela noite, preste atenção, porque é forte. Isso que eu estou relatando aqui, vou relatar daqui em diante. Então, os parentes deles vieram e falaram assim, também era tudo macumbeiro, e falaram assim, alguém vai ter que pagar por essa morte. E a pessoa que vai pagar por essa morte é você, Eliane. Eu falei, eu não tinha nada a ver com isso? Eu falei, tinha nada a ver com isso, eu não matei ninguém. Não, mas vai ser você, porque eu sei que você não queria nada com ele. Então, se ele foi até lá no centro, foi a te procurar e tá. Eu fiquei nervosa, já comecei a chorar, já comecei a tremer. Voltamos pro centro. E o menino ficou lá estirado no chão, já morto sem vida. O Ogã fugiu, foi embora. E aí eu voltei para esse lugar de novo. E ele eu não dormi e comecei a fazer os trabalhos. E ali a entidade virou e começou a rir, mas ria tanto, dava tanta gargalhada. E ali começamos a esconder os objetos cortantes, os punhal, as facas, os facão, esconder tudo, porque pensamos assim, se a polícia bater, não vai levar ninguém preso, entendeu? A gente pensamos nisso. E aí a entidade, eu falei, se agora para onde eu vou? Eles vão querer me matar, não fiz nada. O que eu vou fazer? Não posso voltar para casa da minha mãe. A entidade, não pode ficar, porque não vai acontecer nada com você, não. Pode ficar, tá tudo bem, tá tudo em paz, você vai ter que confiar em mim. Aí eu comecei a escutar uma voz serena, branda, falava assim, não, vai embora, pega as tuas coisas e vai embora, porque eles vão vir de moto e vão te matar. Se você ficar, eles vão te matar todinha de tiro. E ela ria, falava, não, pode ficar, agora você vai ter que confiar em mim. E aí eu me calei, fiquei ainda no centro umas 3 noites, lá naquele centro, mas com muito medo. E aí aquela entidade falava, fica, minha filha, fica. Eu escutava aquela voz, vai embora, eles vão só terminar de tratar o enterro, fazer tudo direitinho, depois eles vão vir atrás de você. E aí eu falei, não, eu vou embora, eu não estou me sentindo bem aqui, eu vou embora. Aí eu fui para minha mãe correndo, aí peguei só meu documento, humilhada, sem saber o que tinha acontecido, com 19 anos de idade, passar por isso tudo. Muito nova, né? Daí eu peguei minhas roupinhas e fui para minha avó. Eu pensava que eu estava guardada. Eu pensava que eu estava escondida. Maldito é o homem que confia no homem. Eu só relatei para as pessoas da minha confiança, que eu imaginava que fosse da minha confiança. E aí eu fui para minha avó. Eu pensei assim, poxa, eu vou para minha avó, porque na rua da minha avó só mora policial, o meu avô é um policial aposentado, então eu vou para lá, porque lá ninguém vai poder me tocar. Se eles tentar, eles vão me guardar. Eu vou para lá, sem saber o que estava acontecendo, porque eu não tinha feito nada. E aí, antes de ir para minha avó, eu perguntei o que deu errado, não fez o reboque esse menino sumir, mas por que deu a morte? Aí a entidade virou e riu, mas riu muito, olhou para minha cara e falou assim, você não pediu para me tirar ele da sua vida? Eu tirei. Eu tirei de uma vez por toda, você não pediu, foi você que pediu. Eu falei, não, mas eu não pedi dessa maneira, eu pedi para ele sumir, arrumar um trabalho, viver a vida dele para lá. Aí rindo muito de mim. Aí eu fui para minha avó, ficando lá na minha avó, assustada, ninguém sabia, meu irmão não sabia, minha cunhada não sabia que morava na outra casa. E eu ficando ali na minha avó assustada. Aí uma semana eu fiquei na minha avó. Aí depois, aonde assim, quando passou o enterro, aonde eles imaginavam, porque eu não sabia que esse menino, ele era muito querido numa favela de Nome, em Caxias. Então os amigos dele, que eram de mau elemento, vieram atrás para poder cobrar a morte. E vieram atrás de quem? De mim. Então, qualquer lugar que ele suspeitava que eu estava, eles iam atrás para me matar. E eles, como eles não me conheciam, eles andavam com uma foto minha. Quando não tinha uma foto minha, eles tinham uma pessoa que me conhecia.
para poder me apontar, é aquela. E eu lá na minha avó, sem saber o que fazer. E teve uma vez, meu irmão chegou de bicicleta, assustado, me olhando assustado, e logo depois entrou a minha cunhada, gritando, apavorada. E ela falou, meu Deus, o meu marido está vivo. Aí eu falei, o que houve? Aí, Liliane, o que você aprontou? O que você fez? Eu falei, não fiz nada. Ela saia para trabalhar às 5 horas da manhã em Copacabana. Então, sabe que antigamente a pessoa tem costume, né, quando trabalha em casa de família, de levar sua marmita ou uma roupa para trabalhar. E ela botou na bolsa uma roupa, uma comida, uma marmitinha. Então, quando ela saiu, eles surpreenderam ela. Eles viram a bolsa, acharam que ela estava levando coisa para mim. Então, eles entraram na casa dela, pensando que era a casa que eu estava, da minha avó. E quando não me viu, falou assim, eu estou procurando. Ele falou, não, é uma amiga da sua irmã. Mas já tinha pegado a minha cunhada lá fora no portão. Eles, em vez deles entrar na casa de minha avó, eles entraram na casa do meu irmão. E eu estava na minha avó, porque se eles entram na minha avó, eles me matariam. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E como eles viram aquela bolsa ali dela, eles falaram, não, então a gente vai contigo, porque se ela estiver lá, vai morrer você e ela. Espero que você esteja falando a verdade. Ela, não, eu estou indo trabalhar, eu trabalho em Copacabana. Pois eles saíram dali de Primavera, levaram ela até na porta do prédio de Copacabana. Só deixaram ela depois que ela entrou no prédio. E um ficou, uns foram e outros ficaram. Olharam a casa do meu irmão, viram que eu não estava ali e aí deram endereço, não sei como foi, para ver aonde que eu estava. Quando eu cheguei, quando meu irmão chegou e falou que os homens estavam vindo, que eu comecei a gritar, arrumei minhas roupas, eu passei por eles, eles passaram por mim, mas não me viram. Eles armados vieram para ceifar a minha vida, eu sem saber de nada o que estava acontecendo ao certo. Eles passaram por mim, eu passaram por eles. Eu sei que eu fui para a praça, peguei um ônibus e fui-me embora, sem saber o que está acontecendo. Por isso que eu louvo e agradeço ao Senhor Jesus, porque eu servia outros deuses, não sabia da existência desse Deus, e Ele me guardou, me livrou por amor. Foi por amor. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Isso aconteceu tem 21 anos atrás. O diabo não sabia que Deus também tinha um plano na sua vida, né? Ele tinha e Deus também tinha. É esse o grande livramento que eu tenho para contar, que o nosso Deus, Ele livra, Ele liberta, Ele salva. E aonde eles nunca entraram na casa da minha mãe, mas eles passavam de moto, me vigiando. Aonde ele suspeitava que eu estava, eles iriam atrás de mim. E na minha avó Senhor, né? não foi diferente. Eles foram com tudo. Muitos não tá mais no meio de nós, tá? Muitos não se encontram mais do nosso meio, porque tinha uma vida errada, então não se encontra mais. Mas esse foi o grande livramento que Deus me deu. Da minha avó, eu fui parar numa favela lá no Caju, fiquei morando ali por um tempo. E ali tive que me prostituir com o dono da casa, porque nada é de graça. E dali arrumaram uma viagem para mim, eu fui passar uns tempos em Petrópolis. Fiquei em Petrópolis um bom tempo também, e depois decidi a voltar. E aí eu voltei, mas só que o Senhor, Ele é tão fiel, Ele é tão justo, ainda que nós não merecemos, porque nós não merecemos nada, eu não sou merecedora. Muitas das vezes eu olho para mim e falo assim, o que que o Senhor viu em mim? Porque eu olho para mim e eu não vejo nada de bom. Eu não vejo nada de bom em mim. O que que o Senhor viu em mim? Obrigado, porque eu não sou merecedora de tanto amor. E mas aí, o grupo de Jesus é assim mesmo, né? Você vê os apóstolos, é tudo ex, né? Tudo ex, cobrador de imposto, ex isso, ex aquilo. Todos tiveram as suas vidas transformadas para poder dar um testemunho. Olha como eu era e olha como eu sou. E aí eu chegando lá onde eu moro, né, no Parque São José, e aí houve muitos rumores, às vezes eles até vinham ao meu encontro, mas eles não me viam, Deus cegava de tal maneira, e foi um ano assim, depois que eu voltei, foi 1999, 2000, mas depois passou, eles mesmos foram se perdendo, foram se encaminhando, e a pessoa que falou que eu ia pagar a vida também não se encontra mais entre nós, morreu também. Eu quero dizer nessa tarde, no início dessa noite, desse dia... Vira o microfone para você. Isso aí. Que Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele é um Deus que dá o livramento. Ainda que nós não conhecemos nem esse Deus,
né? Muitas das vezes a pessoa está para morrer, mas se Deus decretar vida, é vida. Então eu amo esse Jesus maravilhoso, porque Ele me tirou do mundo das trevas, do lamaçal do pecado, porque eu vivia nas trevas mesmo, era treva pura, eu não gostava de crente, não gostava de crente. Quando sempre tinha um vaso que me parava na rua, falava assim, olha, Deus tem um plano na sua vida e a obra é muito grande. Eu falei, começou, não quero ouvir, não quero saber, não acredito em Deus, porque eu pensava, Deus existe, como é que Deus existe? Eu sofro tanto, e eu sofro tanto desde a minha infância, eu não sabia o que era felicidade. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, passei por um momento muito difícil, passei pelo vale da morte, mas Deus, Ele foi comigo, Ele me sustentou, Ele me livrou. Esse é um grande livramento que eu tenho para contar, e eu conto com prazer o que Deus fez e o que Deus faz na vida dos nossos, na vida da gente, da vida daquele que nem merece. Não é assim? Porque eu olho para mim, eu vejo que eu não merecia e não mereço. E Deus foi ali, Ele me livrou, Ele me tornou visível àqueles homens sanguinários. Aqueles homens sanguinários vieram para cefar a minha vida, mas Deus, o que Ele cegou, não permitiu que Ele me visse. Ele cegou e entrou na casa da meu irmão, mas não entrou na casa que eu estava. E chegaram tudo de madrugada a pegar eu, minha avó, meu tio dormindo. Quer dizer, eu amo esse Jesus, é muito forte, é forte. Que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado nas nossas vidas nessa noite. E como é que você conheceu o Senhor? Então, e aí eu escutei na televisão um homem falando, ele até da Universal também, já tinha voltado de Petrópolis. Já tinha voltado de Petrópolis. Aí comecei do Caju, você foi para Petrópolis, voltou de Petrópolis. Isso. Aí fiquei... Já estava com 19 anos ou já tinha? Já estava com 20. Aí comecei a frequentar de novo o centro. Comecei que mandaram me chamar, que eu era muito preciosa, que não tinha acontecido nada comigo, porque eles foram porque eu não confiei na entidade, que eu tinha que ter confiado. Aí eu fui perguntar, falei, não, eu quero saber o que houve de fato e verdade naquela noite, naquele dia. Aí a entidade virou para mim e falou assim, manifestou lá, né, virou para mim e falou assim, eu vou te falar a verdade que houve naquele dia, naquela noite. Naquela noite não era aquele homem para morrer. Aquela noite quem era para morrer era você. Estava armado para você morrer. Mas só que quando a gente foi contra a sua vida para te matar, a gente viu uma luz muito forte em você. Então a gente voltou e matou o outro, porque a gente não podia ficar sem matar ninguém naquela noite, porque a gente queria sangue. Aí eu me assustei, fiquei assim, porque você tem uma proteção. Você tem uma proteção, a gente viu uma luz muito forte em você. Aí eu fiquei, me assustei, eu me desbanquei. Eu fiquei assustada. Eu falei, mas você. A gente sempre tentou te matar. Aí eu fiquei dali, eu me desbanquei, dali eu fiquei sem saber o que fazer, angustiada. Aí voltou aquela cena na minha mente. Mas para Deus é assim mesmo, irmã Eliane. No reino de Deus, o menor é o maior. Quem se exalta é humilhado. E quem se humilha é exaltado pelo Senhor. Glória a Deus. Então você já era o vaso escolhido. Deus tinha um chamado, Deus tinha um plano. Glória a Deus, na sua vida. E o Senhor nos chama, não é porque nós somos capacitados, não. É porque não merecemos mesmo. O Senhor não está à procura de grandes pregadores, o Senhor não está à procura de grandes nomes da música, não. A palavra de Deus é simples. O Senhor disse, ide e pregai. A vontade do Senhor é que você faça o que você está fazendo hoje, contando para o mundo aquilo que Jesus fez na sua vida. E no diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus disse isso para Nicodemos. Nicodemos, não adianta a tua sabedoria, não adianta o teu elevado nível de conhecimento, não adianta a sua posição social, não adianta você ser uma pessoa de destaque nesse mundo, tem que nascer de novo. Se o velho homem não morrer, a nova criatura não consegue germinar, não consegue nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Porque o reino dos céus é tomado por esforço. Não é fácil ser crente. Não é fácil renunciar às coisas, mas nós fazemos tudo isso por amor ao Senhor.
porque não se apega ao Senhor, não se achega ao Senhor por interesse, não é pelas coisas que Ele tem para dar, é por amor, é pelo fôlego de vida, pela oportunidade de estarmos vivos, que foi o Senhor que nos deu. O que adianta fazer tantos planos se a pessoa não sabe nem se vai estar viva amanhã? É verdade. Então, querida, quando você diz, eu não sei porquê, eu não sei, e ninguém tem que saber mesmo não, é em particular entre você e Deus. Mas daqui a pouco a gente vai saber porquê, né? É verdade. Amém. Amém. Pode, claro. Então, quando o demônio relatou isso para mim, que naquela noite era para mim morrer, e não aquele homem, que ele sempre tentou contra a minha vida, e naquela noite, quando ele veio, que foi em julho do mês 7, no número 7, da data 7, olha a data estranha, né? E 2099, que ele falou para mim depois, no ano que vem, que foi em 2000, que era para morrer era eu. Quando foi, vi uma luz muito grande em mim, que não pôde me matar, que eu tinha proteção. Aquilo ali também me deu um desespero, uma revolta. Eu falei, poxa, eu pensava que eles me protegiam e eles mesmo querendo me matar. Eu fiquei sem chão, desamparada, porque eu acreditava neles, no fundo eu acreditava. Eu via Aquela noite, então, já estava tudo armado para você descer. para me descer. E aí eu fiquei com aquela revolta. Aí falei, tá bom, aí saí, larguei, mas não procurei Jesus. Ainda fiquei resistindo. Falei, não, não vão me aceitar, eles vão me julgar. Eu não quero isso para minha vida, eu não vou conseguir. Aí chegou uma vez que eu passava um dia na casa de um homossexual, porque ele tinha vergonha de assumir quem ele era para a família. Então eu ficava na casa dele, aí levava o namorado para lá e eu saía pelos fundos da porta. Aí os outros achavam que era para minha família, mas não era para ele. Mas aí parece até o... Que é isso, gente? Negócio doido é esse? Então, às vezes a gente botava dentro de casa, os outros pensar que ele estava contigo, tu saía pelos fundos e entrava o namorado dele. Entrava o namorado, entrava outro. Mas que patifaria é essa? Era um dos irmãos. Era um dos em nome irmãos. de Jesus. Que isso, capeta velho? lá. A gente vê muita coisa. E a gente passa por muita coisa também, né? Então, aí eu fui passar uns dias na casa dele, mas eu sempre morei com ele também, porque a gente era da mesma fé, do mesmo candomblé. E nesse dia ele falou assim, eu lembro que ele saiu para trabalhar 5 horas, ele falou assim, Eliane, tem um remédio aqui, ele é taxa preta, eu vou deixar ele aqui em cima da televisão, não toma, não dá para ninguém, porque se tomar dose, muita dose, a pessoa vai morrer, vai parar no hospital, eu vou deixar aqui, quando eu chegar eu vou levar, não lembro bem o que ele terminou de falar, e tá. Quando ele saiu, eu vi que eu falei, vai ser hoje. E quando ele saiu para trabalhar, eu levantei, comecei a procurar um remédio, cadê o remédio que ele falou que estava aqui? Comecei a procurar o remédio, procurei nada de achar, Eu falei assim, poxa, nem para tirar minha vida eu sirvo, vou acabar com a minha vida é hoje. Aí eu sentei no sofá da sala dele, comecei a chorar, liguei a televisão. Aí o bispo Crodomir, ele me evangelizou, ele falou, você que está aí chorando, querendo tirar sua vida agora, para agora, nada de errado para você, você que é macumbeiro, espírita, vem para a igreja que Jesus vai te ajudar, Jesus vai te libertar, Jesus te ama, não faça isso, não cometa isso. E continuei procurando remédio. Quando ele chegou... E o pastor falando na televisão. E o bispo Crodomir falando. E eu falei, olhei pro lado, olhei pro outro e falei, gente, é eu que sou macumbeira, eu que sofro, eu que estou chorando. Eu falei, gente, Deus existe mesmo. Aí já começou a quebrantar meu coração. Eu falei, meu Deus, e eu? Será que ele está me vendo? Afinal, eu tô aqui na televisão. Aí eu sentei. Aí depois, mais tarde, esse meu amigo chegou. Eu falei, amigo, cadê o remédio que você botou aí da taxa preta? Ele aqui, sua doida, em cima da televisão. Eu procurei esse remédio a casa toda, que eu já tirei a minha vida e não consegui. Não viu. Eu vou guardar que você é doida, você vai fazer mesmo. Eu não vi. Mais o livramento que Deus me deu. Aí... Desde esse dia, eu comecei a frequentar a igreja, depois aceitei Jesus, que é o único, verdadeiro, suficiente Salvador das nossas vidas. E eu amo esse Jesus que é maravilhoso. Amém. Assim, eu agradeço a minha oportunidade. Você aceitou
Começou a frequentar? Comecei a frequentar a Universal, vou ser sincera, comecei a frequentar a Universal, porque até então eu achei sobrenatural aquele homem tá falando comigo que eu tô passando, né? naquele momento ali. Ele foi um canal de bênção, né? Deus usou ele para que eu liguei, falar com você. Você que tá chorando, você que tá querendo se matar agora, para com isso, você que é macumbeira, nada dá certo pra você, você que é viciada. Aí começou a falar tudo da minha vida. Então ali me chamou a atenção, Aí eu comecei aí, aí eu fui no centro, dei tudo que era meu, minhas roupas, tudo, dei, não rasguei, deixei pra lá. E comecei a frequentar as reuniões. Isso que você fez é importante. Da Universal. É importante o que você fez. Você não pode iniciar num caminho novo, numa nova fase da sua vida, deixando pendências para trás. Tudo eu dei. Você está entendendo, irmão? É verdade. Você está entendendo? Bom. O Senhor falou para Abraão: eu vou te dar um filho da promessa. Sara botou na cabeça dela que tinha que ajeitar um filho para Abraão. Chamou a serva. Gente, a menina era escrava, era serva. A promessa era com a senhora, a esposa de casado de Abraão. E falou com Abraão, pronto. Ao invés de arrumar uma solução, ela arrumou, foi um problema para Abraão. Vocês estão entendendo, irmãos? Estou entendendo. Quando vai tentar dar um jeitinho na promessa, quando vai tentar apressar alguma coisa, quando vai tentar ajudar o Senhor, acaba acontecendo isso. Ela arrumou um problema. Ele é Abraão. O que Deus fez? Abraão, o da promessa é comigo, rolo é contigo. Resolve esse rolo que você e sua esposa arrumaram. Porque a minha promessa permanece ainda. Não mudou nada. Eu não mandei você fazer nada disso. E realmente, aquele menino foi um problema na história de Israel. Então, o que você fez foi bonito. Você voltou lá e entregou tudo. Ou seja, acabou. Eu estou colocando aqui um ponto final. Tomei a minha decisão. Porque tem gente que fica em cima do muro, irmã Eliana. Não sabe se vai, não sabe se fica. Hoje está com o Senhor, amanhã está no Maracanã torcendo para Flamengo. Hoje está na igreja, amanhã está vendo novela, mulher beijando mulher, homem beijando homem. Servo do Senhor? Que isso, varão? Toma juízo, vaso. Toma um passo para frente, toma uma decisão. Você está entendendo? Porque ninguém pode agradar dois senhores, irmão. Se você agradar mais a um, você vai desagradar o outro. Então tem que tomar a sua decisão. E foi o que a irmã fez. Foi lá e ó, acabou. Está aqui o que é de vocês e daqui eu sigo o meu caminho. Não foi fácil. Eu recebi várias ameaças, mas eu não temi. Eu confiei e comecei a participar das reuniões da Universal. Foi até muito bem recebida, não tenho nada a dizer desse ministério. Fiquei lá o tempo que o Senhor também me determinou. E não é fácil o processo, porque muitos não querem respeitar o processo, a fase de libertação. Você tem que persistir, você tem que confiar, você tem que crer. É jejum, oração, é palavra. Os convites vêm, mas a gente tem que falar não. Todo dia nós temos que falar não, todo dia nós temos que matar um leão. E nada enrolado pertence ao Senhor. Não. Se tem alguma coisa enrolada na tua vida, isso não é de Deus. Não é. Porque a palavra é clara, irmã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se o teu caminho fosse bom, o Senhor deixava você ficar lá. Sim. O Senhor está falando, sai do teu e passa para o meu. Que no meu caminho tem salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No caminho do Senhor tem paz. Aleluia. No caminho do Senhor tem prosperidade. Oh, glória. No caminho do Senhor tem gozo. Aleluia, Jesus. Tem aflições, mas tem livramento também.
Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Vai. A fé é isso. É confiança. É a certeza das coisas que se esperam. Vai dar certo. Aleluia, Jesus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Porque para Deus, irmã, o importante para o Senhor é a sua sinceridade. É a sua honestidade diante do Senhor. Sim. O que adianta você ter uma casa linda com a televisão que parece até um cinema, ar-condicionado, tudo do bom e do melhor, e está tudo enrolado na vida espiritual, uma casa que não tem salvação, as coisas estão enroladas, está amarrado. Então é melhor você ter até uma televisão antiga, daquela de tubo grande, e ir para o céu. Glória a Deus, é verdade. A sua vidinha simples, mas ir para o céu, do que uma vida de ostentação, está tudo errado e vai para o inferno. E vai para o inferno. Vai, com certeza. Então, é melhor você ter as coisas que vêm de Deus. Porque o que vem de Deus, ninguém vai conseguir tirar de você não, varão. Aleluia. E as coisas que você perdeu na sua vida, estando em Cristo, foi o Senhor que permitiu que aquilo saísse. Eu creio. Eu vou dizer uma coisa para você, querido ouvinte, que está conosco. Quando Jonas falou para a tripulação, o pessoal que trabalha no navio, quando Jonas falou, eu sou o problema. É por causa de mim que estamos passando esta prova. A palavra diz que o que eles tentaram fazer? Tentaram ajudar Jonas. E com isso, a prova piorou, diz a palavra. Porque é entre você e Deus e ninguém tem nada que se meter. É verdade, é verdade. É entre você e Deus. Não adianta você querer dar justificativa, porque eu saí da igreja por causa de fulano, por causa de Beltrano. Nada disso vai justificar Não. o dia que você comparecer diante do Senhor. Então o que eles fizeram com Jonas? Problema, nós temos que botar para fora. É verdade. Porque o problema não sai sozinho, irmã. O problema não sai sozinho, varão. Às vezes tu está enrolado, está amarrado, está passando isso, porque você não botou o problema para fora. Tem que botar pra fora. O problema não sai sozinho, você tem que botar para fora. Eu vivi uma vida boa, mas o dinheiro era ilícito. Pode parar por aí, que isso não é de Deus. E Deus não está nesse negócio Não tá, não. não. Então eu estou pegando um gancho aqui, o testemunho da irmã, Fica à vontade, presbítero. porque o Senhor mandou que eu falasse Fica à isso. vontade. O problema não sai sozinho. Não. Você tem que botar para fora. Quantas pessoas, quantas mulheres morreram porque apanharam a primeira, apanharam a segunda, apanharam a terceira, e o problema só foi aumentando até que o camarada matou a garota. É verdade, né? Lá no começo tinha que ter colocado o problema para fora. Você está entendendo? Está num relacionamento que o Senhor está falando para você, sai fora. Sai fora, eu não estou nisso, eu não quero isso para você. Tá bom, querido? É contigo mesmo que o Senhor está falando. O Senhor me tomou para falar com você, é você mesmo. Glória a Deus. Não adianta olhar para o lado não, que é contigo mesmo. O Senhor está dizendo para você, eu não estou nisso. Eu não estou nisso. Porque no reino de Deus não tem coincidência não. No reino de Deus tem propósito. Aleluia, Jesus. Por que Moisés, já um homem meio coroa, com 40 anos, no Egito, bonito, com dinheiro, filho da filha do faraó, não casou? Porque não era o tempo de Deus. Não era a hora que ele ia se relacionar,
porque Deus já tinha uma pessoa preparada para ele. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. E o Senhor também, na hora certa, vai preparar alguém para você, varão. Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Não é, irmã Ideia? Amém. Então, eu comecei a fazer lá nas campanhas propostas da Igreja Universal. Não foi fácil, mas também tudo basta do nosso esforço, do nosso querer. Se nós querer, Deus realiza. Então, eu fui liberta do cigarro. Eu fumava, como eu já falei, vou repetir, 6 a 5 carteiras durante a semana. Bebia muito, eu fui liberta do cigarro para a honra e glória do Senhor, da bebida, das drogas, de tudo aquilo que não agradava o Senhor, Deus foi tirando. Hoje em dia eu sinto nojo de cigarro, eu não consigo ficar perto de pessoas que fumam, eu posso até ficar, porque às vezes não dá para sair, mas aquilo já me embrulha o estômago. A bebida, então, eu tenho pavor da bebida. Às vezes eu olho assim e falo, Senhor, para quem não ficava sem bebida, o gosto da bebida vinha na minha garganta, da minha boca, era uma coisa estranha. Mas dia de sexta-feira o gosto vinha assim na minha garganta. Hoje eu não sinto mais esse gosto. Deus me libertou da bebida, de todo tipo de droga, de tudo aquilo que era ruim. Hoje eu consigo dormir. Antigamente eu não dormia, não tinha paz. Hoje eu durmo. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho Deus na minha vida. Hoje eu olho para mim no espelho e vejo outra Eliane. Aquela Eliane que existia, ela foi sepultada e nasceu uma nova Eliane em Cristo Jesus. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é assim, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma a vida. É Deus que transforma a vida, que entra lá dentro do centro espírita e arranca com mão forte para a presença dEle. Mas é claro, tem que querer, tem que abrir o coração. Tem que arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor. Não pode guardar nada de errado. Não pode vir com bagagem. Tem que tirar a bagagem, tem que tirar a mochila. Senão impede de Deus trabalhar. Descer para a casa do loureiro. Isso. Desce. Tem que descer. Para subir, primeiro tem que descer. Né, irmã? Amém. Deus foi só trabalhando na minha vida. Hoje em dia é só vitória. Só tenho que agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem me concedido, né? Pelas lutas também, porque a gente passamos. Não é fácil servir a Deus, não é mar de rosa. Servir a Deus é sério, tem luta, mas também tem vitória. Hoje eu não consigo viver sem Jesus. Eu amo Jesus. Ele é meu fôlego de vida, é a minha esperança, é meu amigo fiel. Ah, eu amo demais Jesus. Eu não posso viver sem Ele. Eu falo, Senhor, eu não consigo viver sem Ti. A gente é amigo íntimo. É um relacionamento que nós temos. É muito prazeroso estar na presença de Deus. Eu sirvo a Deus, eu não quero nada em troca. Eu quero só Ele na minha vida. Sem, como o presbítero falou, é sem interesse, é sem barganha. É servir Ele de coração, com sinceridade. Muitas das vezes a pessoa não pode falar bem. Eu falo, Senhor, meu português é péssimo. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou testemunhar? E Ele falou assim, vai, eu sou contigo. Eu sou contigo. Tem que abrir o coração e ser sincero, porque muitas das vezes a pessoa fala tão bem, mas não está com aquele coração sincero para com o Senhor. Não, e na sua humildade é que o Senhor vai trabalhar. Aleluia, eu creio. Tem gente que tem muita aparência, é como diz aquele hino, né? Só aparência. E o outro não tem nem aparência, mas é vaso escolhido. Glória a Deus, aleluia. Porque o homem vê por fora. Ô, glória. Mas o Senhor vê por dentro. E como é que está hoje, irmão? Você aí ficou na Universal, saiu? Não, então, eu saí da Universal, aí fui para um ministério, bom também, mas eu não me adaptei. O Senhor falava comigo que não era ali que Ele ia trabalhar na minha vida, e falava assim para mim, vou te botar numa assembleia, e me mostrava visão dentro do roupão. Eu falei, não, isso já é demais para minha vida, Senhor. Eu falei, Senhor, roupão. Lá da casa dos espíritos, com roupão. Aí Ele falava assim, essa é a sua veste que eu estou te dando. E aí Deus começava a usar os vasos que Deus ia me botar numa assembleia, onde o ministério era mais profundo do roupão. Então teve um dia que eu fui ajudar uma amiga minha no trabalho, né, na casa dela de oração, e nesse dia não teve lá. E aí passou 2 varão, que é diácono, acho que é diácono Tiago, e o irmão Luciano, que não é do nosso ministério de adoração ao Senhor Deus, e eu estava em pé no portão e não tinha nesse dia de trabalho. Eu falei, Senhor, como é que eu vou voltar para casa? Eu me arrumei tanto para vir. Aí passou os varão e falou, ô varão, tá fazendo o que no escuro? Vamos para a igreja. E eu fui, eu estava no Suécia, fui parar no São José,
Quando chegou lá, era o Ministério de Adoração ao Senhor Deus, do pastor presidente Evandro Silva. Quando eu cheguei ali, eu sentei no banco, eu fiquei. Me assustei, né? Eu me assustei. Eu falei, ih, meu Deus, eu me assustei. É forte. As irmãs do manto. É forte. Também admirei, porque é uma disciplina. Os vasos ali são muito disciplinados. O nosso pastor é um pastor humilde, mas um homem muito usado por Deus. Então aquilo chamou minha atenção. Eu falei, isso não vai dar para mim não, eu não vou me adaptar aqui, é muito para mim. E sentei ali. Nisso sentou do meu lado a missionária Dora. E ali Deus usou ela no mistério e me levou para o Arraiá. No Arraial também entrei no mistério e Deus falou comigo, é aqui que eu quero que você fique. Começou a falar em mistério, que eu não lembro, porque não dá para entender. E eu estou lá nesse ministério, adoração ao Senhor Deus, porque é a obra que Deus tem na minha vida, entendeu? Só tenho a agradecer com esse ministério, eu estou aprendendo, porque eu pensava, irmão, que eu sabia, mas eu não sabia nada não. Então o Senhor me levou para lá para poder aprender. Então eu estou aprendendo e cada vez mais eu estou gostando e estou me adaptando lá, entendeu? O nosso ministério de adoração ao Senhor Deus, Assembleia de Deus. E estou lá até hoje, até a data de hoje. Amém. Amém. Acabou? Acabei. Amém. Glória Amém. a Deus. É isso aí. Ministério forte, né, mãe? É verdade. Ana Maria, né? Na minha rascou também. É? Conta aí, pode contar. Então, eu e Maria, a irmã Maria é um presente de Deus na minha vida. Senta aí, irmã Maria. Senta aqui. O pessoal também pode te ver. Senta aí pertinho dela, bota a cadeira mais pertinho. A sua mais pertinho dela. Isso aí. Os irmãos podem te ver também. A irmã Maria. Então, a irmã Maria... Deixa a irmã Maria falar. Fala. Não, bota o microfone pertinho dela. Tira a Bíblia e bota pra cá. Fala aí, irmã Maria. É porque a gente era de uma igreja, aí eu falava assim, Senhor, aonde que a gente vai ficar? Porque em tudo quando que a gente chegava, a gente achava estranho, porque cada coisa Deus queria mostrar pra gente ali, ser usado ali numa igreja. Aí eles não gostavam da verdade, né? E a gente achava estranho porque as coisas de Deus a gente tem que levar muito a sério, né? Aí eu falei, e agora, irmã Liana, onde que a gente vai ficar? A gente vai ficar onde? Na rua? Eu tenho certeza que Deus vai enviar um lugar sério pra gente ficar. Aí foi como ela falou que foi para uma igreja lá e estava fechado. E os irmãos encontrou ela e levou para lá. E ela chegou falando, eu falei, irmã Liana, então a gente está no lugar certo. Deus vai levar a gente no lugar certo. Aí a gente começou indo para lá, a gente gostando da igreja, porque eu vi que ela leva as coisas do Senhor muito sério, porque as coisas de Deus tem que ser muito sério. Então, e de lá para cá eu gosto de estar lá, porque lá é falado a verdade, né? Porque as coisas de Deus tem que ser na base da verdade, para os filhos de Deus não ser enganado, porque tem muita, não é falando, porque tem muita por aí levar a palavra do Senhor por engano, né? E eu falei assim, então, Liane, então é lá que a gente vai ficar. E a gente só vai sair um dia se for permissão do Senhor, mas que seja com uma coisa séria também. Então a gente tá lá até hoje pra gente fazer a vontade do Senhor, né? E eu tô Vocês estão lá há quanto tempo já? A gente vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano já. já, vai fazer um ano. E eu tô vendo, eu tô botando na mão do Senhor também meu casamento também que tá pra sair. E por esses dias foi muita afronta em nossas vidas, principalmente na minha, foi muita afronta. E eu acho que é por causa do meu casamento, né, que tá para sair. Foi muita luta para mim conseguir, porque eu fui viúva e não estava no meu registro como de viúva. Eu tive que mandar lá para minha terra lá e voltar para cá de novo para mim ter no registro como viúva, senão não dava entrada para mim me casar. O dele ainda tá para receber, já disse que enviaram, ainda tá pro lado do Belfort Roxo, ainda tem que procurar registeiro para ver onde tá. Então foi muita luta, eu passei muita luta, muita barreira por causa do casamento. E o próprio Satanás não querendo que eu case, para mim não ter comunhão com a igreja e principalmente com Deus, né? Que a gente tem que ter, né, comunhão com Deus, né? No casamento, pra gente estar ali certinho. E eu quero me acertar diante de Deus pra gente, né? Tem que estar lá bonitinho lá, né? Tudo certinho, diante papel, de Deus, né? tudo certinho. Tem que ter. Rolha com o diabo. É verdade. Mas Tem que ter com Deus comunhão tudo certinho, com Deus. irmão. Tem que ter certo na presença do Senhor. Quer falar alguma Eu- coisa, irmã Helena? Puxa o microfone. Sim,
Então, e Deus é tão fiel nas nossas vidas, é só ter que agradecer ao Senhor Jesus e pela misericórdia do Senhor, por onde eu passo e falo um pouquinho do amor do Senhor, sempre eu estou ganhando alma para o reino. Então é prazeroso você estar servindo a Deus com sinceridade, porque para mim, o que eu recebi, é essa a palavra-chave para mim. Para mim, o que eu recebi, eu quero doar, que é a salvação. Aquilo que foi dado de graça, também a gente possa passar pelaqueles que também estão sendo enganados. Eu, assim, eu não olho com olhar para ninguém julgando, porque assim como outrora eu fui enganada, eles que estão ali no mundo das trevas também são enganados. Pensa que é um Deus e não é Deus, porque só existe um Deus, né? Então a gente tem que ter muito, muito amor por Deus e pelas almas que estão aí fora sofrendo, necessitando de uma palavra amiga. E essa rádio aqui é bênção na vida dos ouvintes, porque, né, muitas das vezes a gente está triste, abatido, ouve uma palavra amiga, já nos levanta. Muito, Né? muito. Amém. Em nome de Jesus. Bom, não sei se foi muito Ótimo, foi bom, nervosa, né? Mas não sei se foi foi sincero. do jeito que... Foi do jeito que Deus te deu. Agora, depois da música, a gente ora e termina. Tá. Muito nervosa, frio na barriga, mas vejo-me aqui, Senhor. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tão assim. Foi quanto tempo? Foi menos, né? Coração Foi 1h30, foi benção. foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te ama e te vê. Pedir, filho, pode socorrer. Pode assim ser. Começa orando com a irmã Maria, depois você, depois ele. Tá bom? Sou o teu Deus, é só o teu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento, Você casou, irmã Nete? abençoar você. Tem filho? 2, né? Tem 4. 4? Já tá grande? Tem uma menina de 3 anos. Eu me chamei, né? E o mais velho tem quanto? Na verdade tem 24, foi do meu Então, primeiro rapaz, já- relacionamento. Namora com você? Os 4? Não, já tem a vida dele já. Já tá com 3? Eu tô com 3 em casa. Que é a Bia de 15, a Júlia de 8 e a menina de 3. Tá novinho ainda. O sorriso que aqui Tudo menina? 3 meninos e um menino. Tem menino. Amém. pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido.